Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre a homeopatia em apoio ao campo, à zona rural. Vamos falar um pouquinho da homeopatia, estou mostrando aqui uma planta, que é o Symphytum officinalis, é o nome científico de uma planta, e é um medicamento homeopático, está catalogado, na farmacopeia homeopática. É um medicamento bastante conhecido, da homeopatia e na fitoterapia também, mas não vamos confundir, tá pessoal? Homeopatia com fitoterapia. A fitoterapia é uma coisa, tá? É um sistema terapêutico, A homeopatia é um outro sistema terapêutico bastante diferente da fitoterapia, apesar de usar algumas coisas semelhantes, A diferença é que na homeopatia nós usamos os 3 reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal. E na fitoterapia nós utilizamos apenas as plantas medicinais, tá certo, pessoal? E também tem várias diferenças com relação à manipulação dos medicamentos e os princípios, Os princípios homeopáticos são bastante diferentes, com relação à fitoterapia. A homeopatia, ela preza pela diluição dos medicamentos. Os medicamentos homeopáticos eles são isentos praticamente de matéria. A partir da CH6 praticamente já é impossível encontrar algum restígio de substância no medicamento. E a fitoterapia não, a fitoterapia utiliza as concentrações de matéria nos seus medicamentos. A homeopatia trabalha com a lei do semelhante. A fitoterapia trabalha com a lei dos contrários, como se é na medicina tradicional, a alopatia. A homeopatia também ela preza bastante pela individualização do medicamento e pela dose pequena, que na fitoterapia também é um pouco diferente. Todo medicamento homeopático ele tem que obedecer esses 4 princípios. O princípio do semelhante, as altas diluições seguido das dinamizações. Isso aí nós vamos falar num outro vídeo, para não confundir a cabeça de vocês, que tem muitos vídeos aí na internet, desinformando e não informando com relação à homeopatia, por isso que tem muita gente que fica perdido. Então, a outra questão, a dose pequena, todo medicamento homeopático, você não precisa tomar um balde de remédio para ter resultado, apenas 3 gotas, 2 gotas, 5 gotas, 5 glóbulos, depende da forma farmacêutica em que o medicamento foi preparado. E a individualização, porque a homeopatia ela visa muito o ser humano, mas não tratar de todo mundo com o mesmo remédio e de forma igual. A homeopatia ela é uma ciência médica, que cuida das pessoas e das plantas e dos animais, mas de forma mais individualizada, do que os outros sistemas tradicionais aí de medicina. Qual seria o outro benefício muito excelente da homeopatia com relação ao campo? Nesse vídeo aqui nós vamos falar mais sobre aqui o uso na agricultura e na pecuária. É a questão, pessoal, do controle biológico, do equilíbrio biológico. Porque hoje a gente está percebendo que as plantas estão ficando doentes, os animais estão ficando doentes, e o ataque de pragas e doenças nas lavouras e com relação aos animais cada vez está maior. Esse fato tem ocorrido devido ao desequilíbrio ambiental que a gente está vivendo. Nós temos aí um desequilíbrio. Vou dar um exemplo aqui, quando um produtor rural dá um remédio, aplica um remédio tradicional para matar carrapato, por exemplo. Deixa eu levantar aqui um pouquinho porque está doendo minha perna que eu estava abaixado. Então, quando um produtor rural utiliza um medicamento tradicional para matar o carrapato, o que acontece? Esse carrapato ele vai cair no solo, vem um passarinhozinho lá, que é um predador desse carrapato, vai comer esse carrapato intoxicado pelo remédio, pelo veneno que foi aplicado, e vai acabar morrendo também. Então hoje nós temos muito desequilíbrio e nós precisamos do equilíbrio.
Nós precisamos dos predadores, né? Se a gente acabar com os predadores, a gente vai ter uma população de carrapato cada vez maior naquele determinado ponto ali, né, em que o produtor está com a sua propriedade instalada e fazendo ali a criação ali dos seus animais. Então a homeopatia, como ela é, como eu acabei de falar, né, é um medicamento praticamente isento de matéria. Ela não tem essa chance da intoxicação, ela não é um medicamento que visa combater nada, né, matar nada. São medicamentos que visam o equilíbrio. Então no caso do animal, né, que está sendo atingido pelos carrapatos, né, vamos focar aqui no carrapato, o que a gente faz? A gente faz um medicamento homeopático com o princípio, né, da lei do semelhante, que vai ser dado para o animal por via oral, e esse animal ele vai desenvolver, o organismo dele vai ser estimulado a desenvolver uma defesa contra o carrapato, e aí o carrapato ele vai estar lá na natureza, ele não vai morrer porque o animal que você está criando, ele está tomando o medicamento homeopático, você não vai ver o carrapato morto lá na natureza. Só que o carrapato ele pode até subir no animal, mas ele não vai provocar dano para o animal. Esse que é o benefício da homeopatia. Porque o carrapato, pessoal, a gente olha assim para a natureza, né? A gente olha para os animais lá, né? Para os insetinhos, né? Que a gente vê lá, e as pessoas acham que é uma coisa diabólica, e não é. Tudo está ali, tem uma função. A biologia, né? Ela tem um ponto de equilíbrio, né? Quando tem um determinado bichinho ali em desequilíbrio, e ele vai, claro que ele vai atingir alguma coisa demais, né? Se tem, por exemplo, é muito comum na zona rural a gente ver o ataque daquelas vaquinhas, né, que o pessoal fala, que são uns bichinhos meio pintadinhos, que são bem vorazes, né, com relação a comer plantas. Quando tem um equilíbrio na natureza, vou dar um exemplo aqui. Quando você entra numa floresta, você não vê nada comido lá demais. Você vê algumas plantas, né, picadas ali e tal, mas é tudo bem equilibrado, né? Não tem ninguém lá jogando remédios, venenos, ninguém toma remédio dentro de uma floresta. Mas tem um equilíbrio, né? Tem saúde dentro da floresta. O que é saúde? Saúde é equilíbrio, não é nada mais, nada menos do que isso. E a homeopatia, ela visa esse equilíbrio. E não intoxicar, não é... A homeopatia, ela não atua contra nada. É uma ciência médica completamente diferente das outras alternativas, né? Não que as outras alternativas não sejam boas, tá, pessoal? Não estou falando contra ninguém, não. Estou falando que a homeopatia tem esse benefício, né? De não intoxicar e de não matar nada, né? Não é essa a função da homeopatia. A função da homeopatia é equilibrar. A função da homeopatia é estimular o organismo de quem está usando a homeopatia para que o próprio corpo da pessoa, ou do animal, ou da planta, né? Porque a homeopatia pode ser aplicada tanto em plantas quanto em animais e no ser humano. Ele fique forte, ele resista, ele consiga trabalhar com aquele problema ali que ele está tendo. Por exemplo, se um animal tem uma verminose, você dá um medicamento homeopático para esse animal, o animal ele vai desenvolver uma tolerância, né, a essa verminose. Mas é o corpo do animal que vai fazer isso, não é o remédio na realidade. O remédio ele está sendo um coadjuvante, ele está estimulando o organismo do animal a trabalhar contra aquele parasita que está lá afetando o animal. Vai matar o parasita? Não vai matar o parasita. Só que o animal ele não vai ser atingido pelo parasita. Essa que é a diferença. É que às vezes a gente se depara, né, com os produtores, e o produtor às vezes ele fala assim, olha, eu comecei a usar um medicamento lá contra carrapato, mas já tem um mês que eu estou usando, mas não matou nenhum carrapato, os carrapatos estão todos lá. Diminuiu um pouquinho a população e tal, mas tem carrapato. Mas claro que vai ter, pessoal. A homeopatia não mata o carrapato, não é para matar, a homeopatia não visa isso. A homeopatia visa o equilíbrio. Só que se você for perceber, você vai perceber que os carrapatos eles vão estar lá, eles vão conseguir subir no animal, mas eles não vão atacar o animal, eles vão atingir o animal. E com o passar do tempo, o que acontece? Os carrapatos vão morrendo. Mas por que eles vão morrendo? Porque eles são
como eles não conseguem sugar o animal, porque o animal desenvolveu uma tolerância, essa tolerância, por exemplo, o animal vai desenvolver uma substância dentro do corpo dele que não vai deixar com que o carrapato sugue o sangue dele. Se sugar, vai ser muito pouco, não vai afetar o animal. Então, o carrapato, ele vai morrer com o tempo, ele vai começar a diminuir a população de carrapato. Por quê? Porque vai haver um equilíbrio. Como o carrapato não está conseguindo se alimentar do animal, ele precisa do sangue, né, para sobreviver, porque o carrapato se alimenta de sangue. E como o medicamento homeopático, nesse caso, está estimulando o animal a fazer uma defesa contra os carrapatos, né, a população tende a diminuir. Então, quanto mais passa o tempo, mais você vai dando homeopatia para os animais no dia a dia, né, na ração, na água. Tem várias formas, né, de aplicar homeopatia. Você vai percebendo que a população de carrapato que você tem aí na sua propriedade vai diminuindo, vai diminuindo. E qual é o segundo benefício? O segundo benefício, que é muito importante, que é trazer de volta os pássaros, que você vai precisar deles, né? E eles também são importantes para o equilíbrio, porque eles comem, né, os carrapatos, e eles comem outros insetos, né, que estão, às vezes, até prejudicando outras áreas, ou até plantações, né, no caso, que está ao redor da sua propriedade. E quando você aplica um veneno que mata o carrapato, aí você começa a ter mais desequilíbrio. Com o tempo, esse veneno já não funciona mais, você tem o risco de se intoxicar com o veneno, você tem o risco de intoxicar o animal, você intoxica o ambiente, porque a água, né, as plantas ao redor ali vão ficar intoxicadas, porque é um veneno, né? E, enfim, perde o produtor rural, perde o animal, porque está recebendo um veneno, e perde o consumidor final, porque os resíduos desse veneno vão passar para o leite, vão passar para o sangue do animal, enfim, tem uma série de questões, né, que vão acontecendo ao longo das aplicações desses venenos, que prejudica tanto o ser humano quanto o meio ambiente. E o ser humano depende do meio ambiente. Se o meio ambiente não tiver equilíbrio, o ser humano começa a ficar doente. Na realidade, as doenças que a gente tem hoje, né, as doenças chamadas modernas, elas estão vindo aí por causa do desequilíbrio, né? As pessoas não estão tendo saúde, há um desequilíbrio total no ambiente. E como é que a gente vai lidar com isso? A medicina está evoluindo, né? Tem muitas tecnologias novas surgindo, mas o problema não adianta só combater os sintomas das doenças. Você tem que resolver as causas. E as causas das doenças que a gente está vendo aí é o desequilíbrio, né? A gente está tendo um desequilíbrio, tanto da parte bioquímica das pessoas, né? Dos animais, das plantas, quanto ao nosso redor, né? Tudo aquilo que está à nossa volta, que está desequilibrado, isso vai refletir na nossa saúde. A água está contaminada, você não vê a contaminação da água. Mas você pega hoje uma água aí, dependendo do lençol freático que você vai pegar, você vai levar para o laboratório, você vai ver quantas toxinas tem lá nessa água. Quantos elementos até biológicos, né, tem na água. Então, está tudo contaminado. As pessoas estão se intoxicando de coisas que ela pensa que é uma coisa supostamente boa. Açúcar, por exemplo, né? O açúcar foi a invenção do homem, né? O açúcar você encontra em tudo que você come, tem carboidrato, né? A cenoura, a beterraba, a batata. Se você toma um caldo de cana, tem açúcar. Se você come uma fruta, tem açúcar. Então não precisa comer açúcar. Para que comer açúcar? Na realidade, né, o ser humano come açúcar de metido, né? Vamos dizer assim, porque não era para a gente comer açúcar. Então, esses fatores, né, das toxinas, esse desequilíbrio ambiental. Tem gente que me pergunta assim, por que a gente hoje tem tanta doença nas plantas, nos animais? Por que antigamente a gente não tinha, não precisava de aplicar veneno nas plantas? Porque as plantas eram saudáveis, né? As laranjas, né, produziam saudáveis, não tinha aquela doença preta, né, que afeta lá a laranja, principalmente na época do frio, né? E precisa de aplicar às vezes algum veneno ali para combater, né, aquilo ali. Antigamente a gente não tinha isso, por quê? Porque tinha equilíbrio, né? Tinha as florestas, eram mais diversificadas, né? Tinha as florestas nativas, que tinha ali os bichinhos, né? Que defendiam, que comiam os insetos, né? Os
ovozinhos, né, ou as larvazinhas, né, desses insetos, e um controlava o outro. É aquilo que a gente chama de simbiose, né, na natureza. Em biologia isso é chamado de simbiose. Que é o que é simbiose? Simbiose é exatamente o equilíbrio, né, entre os bichos, né, os animais, os insetinhos lá, né, e as plantas, né, é um equilíbrio. Dentro da mesma área você tem ali várias plantas diferentes, que traz vários insetinhos ali diferentes e que eles se controlam. Um vai comendo a larva assim do outro, e etc. Né? Na natureza, nada se perde, né? Tudo se transforma, já diz a biologia. Né? Então, pessoal, a homeopatia, a importância da homeopatia na área rural é muito grande. O produtor, eu aconselho o produtor rural a fazer, procurar, né, mais conhecimento com relação à homeopatia e fazer aí o uso, né, tanto nos animais quanto nas plantas, porque você vai ter, né, o benefício de não intoxicar o seu animal, não se intoxicar com venenos, né, e o benefício de beneficiar as pessoas que vão consumir aí, né, os seus produtos, porque eles não vão consumir uma carne, um leite contaminado aí com veneno. É claro, né, que existem ocasiões, né, existem algumas situações que se faz necessário sim o uso dos produtos, né, tradicionais. Mas se a gente puder fazer quase 100% para evitar de aplicar os venenos, né, é importante. Eu não sou radical com relação ao uso dos outros produtos, né? A gente sabe que tem casos que são necessários, mas quanto mais evitar, né, os venenos, mais equilíbrio, né, a gente vai buscando, tendo equilíbrio, você não precisa ficar aplicando esses venenos, porque você não vai ter as doenças, né? Você vai ter uma diminuição radical das doenças. Os animais vão ficar saudáveis, as plantas vão ficar saudáveis, e você não vai precisar de tanto remédio. E além disso, o seu bolso, né, o bolso do produtor rural, porque já é uma atividade bastante defasada, infelizmente, né? Infelizmente, porque é o que move o mundo, né, os alimentos. Quem sobrevive sem alimentos? Mas, infelizmente, o produtor rural é um dos mais defasados com relação a preço. Porque quando você vai lá no supermercado, você que mora na cidade, e compra lá os produtos e acha que está tudo caro, na realidade são os atravessadores, né? E tem também a questão do custo de produção, né? E o custo dos adubos, o custo dos insumos, né? De todos os insumos, estão muito caro aqui no Brasil, né? Eu não sei, né, em outros países do mundo, não posso falar porque eu não conheço outro país, mas aqui no Brasil a gente sabe que o custo de produção está muito alto. E um outro benefício da homeopatia que eu também ia me esquecendo é com relação ao custo, que são medicamentos de baixo custo, né? E em alguns casos, né, talvez até o próprio produtor, ele pode produzir o medicamento dele, né? Se ele tiver uma farmáciazinha homeopática lá com as matrizes, né, que a gente fala, ele aprender a dinamizar os medicamentos, né, e aplicar esses medicamentos, e ele mesmo pode ter autonomia ali de aplicar os medicamentos, né, de ter as matrizes para fazer os medicamentos e aplicar quando ele for preciso de aplicar. Então tem vários benefícios, né, da homeopatia rural, da homeopatia no campo. Então pessoal, o vídeo de hoje era isso, né? Vamos ficar por aqui. Vamos fazer outros vídeos falando um pouco mais sobre isso com relação ao ser humano, né? Vamos fazer outros vídeos falando um pouco dos princípios. Fica atento aí, se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito. Deixe o seu like aí para que a plataforma do YouTube divulgue nossos vídeos, né, para outras pessoas. Deixa aí um comentário, porque isso é muito importante também para que a plataforma entenda que você gostou do vídeo e ela faça essa divulgação aí, né, dos vídeos para outras pessoas. E compartilhe aí com seus amigos, né, os amigos que têm animais, que têm plantas, que não conhecem a homeopatia, que não sabem o que é. E com as pessoas que querem tratar da saúde delas mesmo, né, com a homeopatia, que é uma coisa extremamente interessante. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Deus comigo, Deus com vocês também. Tinha algum tempo que eu não fazia vídeo, né? Resolvi fazer esse videozinho aqui para dar uma ativada aí no canal. Espero que vocês compartilhem o vídeo, que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.